Cuidando das finanças do seu lar, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui, dando uma base bíblica, teológica também. Depois o Vini vai entrar na parte mais técnica, a parte prática de tudo isso. E o Tomé tá aqui como... Vou falar um pouquinho também, mas ele... Se tiver uma pergunta mais técnica ainda, o Tomé é da área, tá? Às vezes tem alguma coisa lá muito assim minuciosa, o Tomé vai salvar a gente aqui, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Questão é clara, irmãos. Será que a Bíblia, ela ensina de maneira objetiva e maneira sábia sobre finanças? Será que a Bíblia, ela fala só da salvação, das coisas de Jesus, do reino dos céus, e tudo na Bíblia é espiritual? Ou a Bíblia fala para nós, homens, resolvermos as questões financeiras da nossa vida? Por muito tempo pensou-se que a Bíblia não falava sobre isso. E eu vou entrar melhor nesse assunto, mas eu já adianto para os irmãos é que temos muitos exemplos na Bíblia sobre questões financeiras. E se nós conhecêssemos mais sobre a Bíblia, eu creio que nós não seríamos tão imprudentes com o nosso dinheiro, tá? Vamos ver aqui então alguns exemplos? Primeiro, abram a Bíblia de vocês lá o exemplo de Eliseu e a viúva, tá? 2 Reis, capítulo 4, verso 1 a 7. Esse aqui é um exemplo muito curioso, muito interessante, muitas pessoas desprezam esse texto, o ensinamento sobre finanças nesse texto, tá? Vamos lá? Leiamos juntos, irmãos, verso 1 ao verso 7. Leiamos. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite entre todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Então nós vemos aqui um exemplo de os filhos e a viúva que ficariam à deriva, porque certamente o marido aqui foi imprudente com as finanças. Olha que interessante o texto aqui. O homem era um servo de Deus, o homem era temente a Deus, mas negligenciou as finanças. Tá? A ênfase desse texto aqui, é lógico, é a providência de Deus mesmo em meio aos nossos pecados. Tá? Mas olha que interessante, que o povo de Deus, ele não era autorizado, Israel, não era autorizado a fazer do seu próximo, do seu conterrâneo, escravo. Mas os homens aqui não seguiram a lei de Deus. E quando se trata de finanças, irmãos, não espere que todos vão te acudir. Aqueles filhos se tornariam escravos. E olha a advertência do Senhor a nós. E o interessante aqui é que Deus não chegou para a viúva e falou assim, ó, toque o dinheiro. Ele falou, ó,
vai trabalhar. Vou te dar a oportunidade aqui, enche as vasilhas aí. Então, olha como Deus ensina nós organizarmos e sermos prudentes com nossas finanças. O próximo exemplo é o ensino sobre a inflação por escassez. A Bíblia fala sobre inflação. É interessante isso aqui. Abram lá a Bíblia de vocês. Vamos fazer assim, ó. Do Adenilson para cá, abra para mim em 2 Reis, capítulo 6, verso 24 a 25. E do irmão, esqueci o nome do irmão mesmo? Gilmar. Do Gilmar para cá, abra no segundo texto ali, capítulo 7, verso 1 e verso 2. Acharam aí? Espero todos acharem. Qual que é o contexto aqui, só para os irmãos entenderem? Israel, a parte do norte do reino do povo de Deus, foi cercada, ou estava em crise, em guerra com a Síria. Não é a Assíria, é a Síria. E Deus mandou o profeta Eliseu falar, olha, vai acontecer isso. A inflação vai subir por escassez e vai acontecer coisas terríveis aí dentro. E aí acontece o cerco, né? E por causa do cerco, a escassez de comida lá dentro e por causa disso, coisas que eram impensáveis para ser comidas são vendidas por um preço lá em cima. Então os meus irmãos vão ver aí no texto. Então, por favor, leiam para mim a primeira passagem. Ele puxa aí, Ira. Todos leiam juntos, bem forte, por favor. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um oco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Exato. Então, olha o que aconteceu aí. Coisas que eram impensáveis de ser comida, por causa da escassez ali dentro da cidade, foram vendidas por um preço lá em cima. Uma cabeça de jumento. Quem paga 70 ciclos de prata, que dá equivalente aqui a umas 8 barras de prata, por uma cabeça de jumento? Ou quem compra aqui esse esterco de pombos aqui, refugos, aqui provavelmente é um tipo de cereal ali misturado com refugo que sobrou por um preço desse. Aqui é escassez, falando sobre inflação. Agora, o outro texto, leiam para mim, por favor, o cumprimento dessa profecia. Puxa aí, Gessé. Então disse Eliseu, ouvindo a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderias fazer isso? Disse o profeta, eis que tu comerás com os teus olhos, porém disso não comerás. Exato, então ele falou assim, ó, fique em paz que isso não vai durar muito. Aconteceu essa questão aqui de se comprar uma cabeça de jumento por um preço lá em cima, porque não tinha alimento, até mesmo esterco de pombos. Depois ele já falou assim, ó, depois vai ficar tudo bem, que a farinha normal, um alimento bom, vai ser comprado baratinho, porque vai ter muito. E os irmãos que conhecem o contexto aqui sabem que o exército da Síria fugiu, porque Deus fez eles ouvir um som de um exército muito grande, e aí apareceram lá os leprosos, mendigos leprosos, começaram a comer lá e falou, não, vamos avisar o pessoal que tem comida aqui. Aí quando todos ficaram sabendo que tinha comida, aí o preço do alimento caiu, né? Inflação. Por quê? A lei da oferta e demanda. Quando tem muito, baratinho. Quando tem pouco, lá em cima. Então olha como a Bíblia sabiamente usa até desses exemplos. E você, homem, pai de família que cuida do seu lar, você tem que ficar atento a isso. Você tem que se ligar a essas coisas, você tem que saber sobre isso, tá? Por fim, temos o exemplo da parábola dos talentos que o Ira leu aqui para nós. Irmãos, às vezes a gente quer espiritualizar muitas coisas, tá? Talentos aqui
na palavra de Deus se refere a dinheiro. E ali no contexto da passagem, Jesus está ensinando que cada um de nós será julgado por Deus pela maneira que nós administramos o nosso dinheiro. Tá? Talento ali não tem a ver com talento, com dom, tem a ver com dinheiro, com money, né? Então, observem como isso é importante, irmãos. Nós seremos julgados por Deus pela maneira que nós administramos nosso dinheiro. Então, eu citei só 3 exemplos aqui, para os irmãos ficarem cientes de que a Bíblia nos adverte, nos chama para que nós sejamos sábios na administração do nosso dinheiro. Na Reforma Protestante, irmãos, só falando aqui uma base teológica, na Reforma Protestante, nós vemos que Lutero ele resgatou o pensamento bíblico do trabalho. O que estava acontecendo? Na Idade Média, quando se falava de dinheiro, sempre era associado a algo ruim. Tá? Você ser pobre na Idade Média era você ser bem-aventurado. Então, tudo bem se você é pobre, você não precisa lutar para ter uma renda melhor, para ter um dinheirinho melhor. E Lutero, Calvino, eles resgataram o conceito bíblico de que o trabalho dignifica o homem, que você pode almejar um trabalho melhor, que você pode fazer uma reserva, que, como Paulo diz, se alguém é escravo e tem a oportunidade de não ser mais escravo, que essa pessoa se liberte. Então, você pode buscar uma melhora, né, sem colocar o dinheiro nessas coisas. Calvino, sistematizando melhor isso, ele acreditava no tripé econômico. Qual que era o tripé econômico de Calvino? Ele dizia assim, ó, que primeiro, todo homem tem que trabalhar. Todo homem tem que trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem. O homem foi feito para trabalhar. O homem foi feito para suar. Tanto é que os irmãos sabem muito bem que quando você fica um tempo sem fazer nada, assim, dá aquela vontade, assim, nossa, quem é crente, né, sente isso. Poxa, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Ou até mesmo quando aqueles que trabalham no escritório e fica mais mexendo no computador, essas coisas, sente falta às vezes de pegar num pesado, suar, de carregar uma mudança, fazer algo mais pesado. Porque o homem, especificamente a mulher também, mas o homem foi feito para pegar no pesado, para trabalho, para... Então, o primeiro tripé econômico é trabalho. Trabalhe. Né? Essa história de ficar vivendo aí de joguinho, de tigrinho, de aposta, de não sei o quê. Não, isso aí, segundo biblicamente falando, não. Isso aí não convém, não é o que o crente tem que fazer. Trabalho. Segundo, tripé econômico, segunda base do tripé de Calvino. Eita, travou aqui. Poupança. Ou seja, você tem que trabalhar em mente que você vai ter que poupar. O que significa poupança? A poupança, segundo Calvino, é você usar deste mundo como se não precisasse dele. Você ter em mente que você tem que reservar um dinheiro para caridade, para um irmão necessitado, para uma emergência na sua família. Tem que poupar, tem que organizar isso. O que acontece? Às vezes nós trabalhamos demais e não sobra dinheiro porque nós estamos usando desse mundo como se tudo que nós tivéssemos fosse esse mundo. Como se tudo que nós tivéssemos fosse o dinheiro, mas não é isso. E por fim, Calvino fala sobre a frugalidade, ou seja, você adotar um estilo de vida dos gastos necessários. Você adotar um estilo de vida que você não precisa ficar gastando além do que você recebe. Aqui eu estou dando um panorama, né? Lógico que é mais profundo do que isso, mas eu acho muito interessante Calvino comentando aquela passagem famosa, tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que Calvino fala, olha que interessante. Leiamos juntos. Calvino diz: quem sofre a pobreza com impaciência mostra o vício contrário na abundância. Quero dizer com isso que quem se envergonha de andar pobremente vestido se vangloriará de ser-se rico adornado. Se vangloriará de ser-se rico adornado. Então, se você segue o tripé econômico de Calvino, trabalho, poupança e frugalidade, ou seja, sem ficar essa história de luxo, muito luxo, luxo, luxo. Não que seja errado, se você tem condição, ok, né? Mas se você adotar
o pensamento bíblico calvinista e sabiamente da palavra de Deus, as chances de você ir bem financeiramente são altíssimas. É lógico que pode acontecer imprevisto, sabe? Isso aqui não é um negócio, uma receita de bolo que você vai fazer e já é, vou ser milionário. Não. Imprevistos vão acontecer, né? Aí nós contamos com a providência de Deus. Mas eu dei esse panorama, já te dou a palavra já, tá? Mas dei esse panorama para os irmãos verem que nós temos base bíblica e base teológica reformada para que nós administremos bem os nossos recursos. Pode falar, meu irmão. Na passagem dos talentos, eu vejo ali uma questão ali de perfil profissional, tá? Verdade. Quando Deus fala, quando o patrão fala lá, eu te dei tanto, você fez tanto, ele deu uma oportunidade para uma pessoa ser mais do que ela era. Exato. Às vezes a gente no nosso trabalho fala, eu não faço isso porque eu sou analista júnior. Às vezes você tem uma oportunidade, por exemplo, ficar no lugar do seu chefe, não, mas eu não tenho condições, eu sou analista, eu não sou especialista, não sou coordenador. Às vezes o chefe dá essa oportunidade ali, e ali Deus dá essa oportunidade para as pessoas saberem, para ver se a pessoa era capaz ou não de fazer aquilo. Dois foram capazes de mostrar uma capacidade maior do que eles estavam, e sobre isso foi posto mais responsabilidade. E o outro que teve a oportunidade falou, não, sou pequeno, eu vou continuar aqui na linha. Deu meu horário, o cara crachado, meu horário, eu vou bater o ponto e vou embora. E o que aconteceu? Enterrou lá para manter lá. Exato, exato. E aí, a gente faz analogia com José do Egito. José do Egito, como foi falado ali, ele teve, né, sonhos, tudo, e foi preparado para liderar o Egito, né, para poder administrar aquele período de 7 anos de riqueza, para depois ser os 7 anos de falta de comida. Sim. Ou seja, ele usou sabedoria, ele poupou, ele administrou e fez a população egípcia, os judeus, viverem de acordo com aquela situação que ia acontecer. Então, assim, vamos usar com sabedoria, não vamos gastar tudo, porque lá na frente a gente vai precisar. Todos esses pontos aí que Calvino falou. Muito bem colocado, Douglas. É exatamente isso, irmãos. E às vezes fica falando assim, nossa, o Douglas colocou muito bem, né? Mas às vezes tem irmão que pensa assim, nossa, eu não sou promovido, né? Nossa, eu nunca vou crescer. Mas você já pensou se você tem capacidade para receber tanto? Assim, irmãos, eu creio que a maioria de nós talvez não teria capacidade de honrar a Deus com 1 bilhão. E eu tô falando sério aqui, sabe? Então, às vezes, Deus nos dá oportunidade para que nós cresçamos, desenvolvamos, e Deus não concede para nós coisas maiores, capacidade. Então, a gente tem que procurar se desenvolver, né? Mas a gente vai chegar lá com questões técnicas, e os irmãos vão entrar aqui mais em questões de vocês organizarem as finanças com esse objetivo para honrar e glorificar a Deus. O mordomo, né? Mordomia. O princípio de Calvino aqui para poupar, de poupança, é que você é um mordomo daquilo que Deus está te dando. Mas só um panorama aqui rapidinho, ó. Aí o Vini vai falar um pouquinho sobre os investimentos na prática, né? E vai trazer algumas coisas para nós. Aí no final o Tomé vai amarrar tudo isso e ponderar algumas coisas. Quero só falar ali um exemplo de Calvino. É uma das coisas que a gente tem que ter em mente e que muito se fala no mundo aí de finanças, que é essa vida frugal, que a gente precisa ser prudente no nosso dinheiro, porque tem muitas vezes que a gente pensa, pô, não ganho muito, mas você não ganha muito, mas o quanto você está desembolsando também para confortos mínimos dentro da sua casa, que você poderia, às vezes, reduzir um pouco algum tipo de conforto. Eu estava, por exemplo, assim, estava numa farmácia, aqui próximo, chegou uma pessoa que não estava muito bem vestida, falou, eu gasto tanto com você, filha, eu vou comprar aqui um remédio, que faz emagrecimento, custa R$1.000 esse remédio. A pessoa estava ali, por um preconceito, né, assim, vendo a pessoa, não era uma pessoa que tinha recursos para bancar um investimento, assim, que é um investimento longo, mas ela estava se dando aquele conforto. E quantas vezes a gente na nossa vida não pega pequenos confortos que a gente poderia viver somente com o necessário e a gente está penalizando a nossa vida no futuro, que a gente poderia estar economizando recursos. Então isso também, quando eu estava fazendo o estudo aqui, dando uma estudada, tocou no meu coração, porque a gente precisa viver somente com o necessário, e quanto nós estamos dispostos a ser os mordomos de Cristo mesmo,
para ajudar. Então, se Deus deu o recurso para nós, o quanto nós estamos ajudando a igreja, quanto nós estamos ajudando os missionários, quanto nós estamos ajudando a expansão do reino aqui em Cidade Ademar, não só com o nosso tempo, mas sim com os nossos recursos financeiros. E muitas vezes a gente tira o que a gente poderia estar investindo aqui no reino, às vezes para nós, para um conforto momentâneo nosso, ou assim, que é justo também, ou para a nossa família, que também é muito justo, mas o quanto isso a gente consegue administrar e com sabedoria priorizar o que deve ser priorizado de forma correta. Só para fechar aqui, aí a gente já vai para o Vinícius, eu gostei muito do estudo de quarta-feira que o pastor deu ali sobre dinheiro, e lá tem um Richard Baxter, um puritano, ele fala, né, se Deus mostrar-lhe um meio pela qual você possa legalmente ganhar mais do que por um outro meio, sem prejuízo à sua alma ou qualquer outro prejuízo, se você o recusa, estará cruzando uma das fronteiras do seu chamado e recusa-se a ser mordomo de Deus. Então, assim, quando a gente também tem a oportunidade de ganhar mais, a gente precisa encarar isso como um chamado e fazer isso para a glória de Deus. Então, assim, não é fazer essas coisas, pegar água da chuva para minimizar tá ali sendo muito muquirana, mas ser mordomo e sabendo aplicar corretamente, né, os recursos. Com certeza. Então, Amém. Então bora, vamos para a prática então, ó. Você vai pegar sua reservinha lá. Vamos lá. Vai lá, Vini, puxa aí. Irmãos, então, o último estudo nós vimos um princípio, né? Princípios dos investimentos, tá? E nós falamos um pouco sobre a importância de você se atentar a isso. Então foi um estudo mais introdutório, tá? Hoje o nosso objetivo aqui é aprofundar um pouco mais. Se os irmãos lembrarem, eu mostrei um slide com alguns tipos de investimentos. Então hoje o objetivo é a gente aprofundar um pouco mais, tá? E aí nós vamos aqui conversando nós três, se os irmãos tiverem dúvidas a gente responde, o Tomé aqui é mais capacitado, porque ele trabalha com isso. Então qualquer coisa aí mais profunda ele vai nos ajudar também e vai contribuir e complementar com os estudos aí. Como é muita coisa, irmãos, eu peço o seguinte, ó. Pergunta específica, tá? Pergunta específica com relação aqui, porque é um assunto bem vasto. Sim. Se os irmãos forem colocando muita coisa, aí vai acabar embolando, tá? Então, estejam objetivos e diretos, tá? Isso, irmãos. Eu peço um pouco a paciência, porque falar sobre finanças e investimentos não é algo que dá para fazer em pouco tempo. É muito conceito. Então, o nosso objetivo aqui é expandir o conhecimento e entender por onde começar. E no final de cada estudo a gente vai ter ali as corretoras, onde aplicar, enfim, tá? Então, esse é o nosso objetivo. E eu começo aqui, ó. Esse aqui é um cartão de crédito. Acho que todos, não sei se todos aqui têm, mas se não tem, todos sabem o que é, tá? Tome muito cuidado com isso daqui, irmãos. Isso aqui já foi o pesadelo de muitas famílias e continua sendo, tá? Assim como um investimento a teu favor rende juros e forma uma bola de neve, contra você é terrível, tá? Então, se você pode usar um cartão, mas com sabedoria, porque o cartão vai te dar uma sensação de que você tem dinheiro para gastar que você não tem, né? Então tome cuidado com isso. Às vezes é melhor você se educar e quebrar teu cartão, tá? Parar de comprar no crédito, do que se você acha que está seguro e vai passando. E quer ver um indício de que você está mal? Quando você começa a jogar a tua fatura por outro mês que você não conseguiu pagar. Isso é terrível. Então, tome muito cuidado. Isso aqui é bênção se souber usar, mas se não souber, vai ser o pesadelo da tua família, tá? Então, tome cuidado com isso, tá? Vamos para a prática aqui. Bom, falando aqui de renda fixa, tá? Começando com renda fixa, não é só isso que tem na renda fixa, você tem LCA, LCI, CRI, CRA, você tem debênture e outras coisas, mas eu acho que esses dois são bons investimentos para renda fixa, tá? Pra gente ter, porque, como eu falei, o mercado financeiro é vasto demais. Se a gente fosse falar de tudo aqui, olha, vai ficar o dia todo falando e não ia dar tempo, tá? Tá. Ô Vini, eu vou fazer o papel aqui do advogado aqui, porque às vezes fala muita sigla, alguns irmãos podem ficar confusos, porque eu fico também, tá? Só basicamente, o que é renda fixa? Tá, vamos lá. Renda fixa, irmãos, é um investimento, tá? Que ele oscila menos do que a renda variável, tá? É um investimento recomendado para uma reserva de emergência.
Se você é uma pessoa mais conservadora e fala assim, não, eu não gosto de ver meu dinheiro oscilar muito, embora a renda fixa oscila, tá? Tem gente que fala que renda fixa não oscila, mas oscila. Mas é menos, é bem menos. Então se você fala, eu quero, puxa, eu tenho ali minha poupança, a poupança não rende, vai render no máximo 6% ao ano, isso é muito ruim, nem bate a inflação às vezes. Então se você tem um dinheiro lá, você quer, puxa, eu quero aplicar com um rendimento maior um pouco. Você pode pôr um tesouro direto, um tesouro Selic, a gente vai entrar em cada um deles, um CDB, tá? Tomé nos ajuda aí, tá? Se qualquer coisa aí. Todos esses investimentos, esses tipos de investimento, eles são créditos, são cartas de crédito que as empresas, governos, eles emitem, ou o próprio banco, e a gente empresta esse dinheiro para eles, então para as empresas, para o governo, para o banco, e ele remunera o investidor. Então essa é basicamente a renda fixa. O tesouro direto é o emprestar dinheiro ao governo. Os CDBs geralmente são emprestar dinheiro ao banco. E essas letras de crédito a gente tem ao agronegócio, que é o LCA. Então ali os plantadores de milho, soja, eles têm muitos títulos, né, ali com emitidos, né, e a gente empresta esse dinheiro para que eles financiem as safras, eles precisam desse dinheiro para financiar a safra. E o LCI, ele também é um empréstimo ali às indústrias, então indústrias que planejam investir, aumentar seu parque fabril, eles precisam de um dinheiro, de um recurso, né? Eles emitem esse título e depois o juro que eles pagam ao banco, o banco repassa para nós. E ali a renda fixa, ela é fixa quando a gente tem o pré-fixado. Não sei se você vai passar por isso. Vai. Então eu não vou adiantar. Tá. Então vai lá. Então, em palavras simples, crédito, o banco empresta pra gente? CDB você empresta para o Não, banco. em palavras simples, o cartão de crédito, o banco empresta sim. pra gente um dinheiro. Isso. E na renda fixa, nesse investimento, a gente está emprestando pro banco. Isso. Palavras exatamente. simples, Palavras tem que simples, simplificar porque Não, entendeu? isso Senão mesmo. fica complicado. Irmãos, só rapidinho, senhor Ayrton. Ele vai chegar lá, Nós vamos falar um pouco disso. Come sim. Sempre. Eu não vou focar tanto em imposto de renda hoje, tá? Não é o objetivo da nosso estudo. Mas nós podemos falar mais disso e o Tomé pode nos dar um panorama aí, tá? Mas vamos caminhar aqui. O Tomé adiantou um pouco aqui já e é basicamente isso. O Tesouro Direto e CDB são formas de investir dinheiro, nas quais o cidadão empresta seu dinheiro para recebê-lo com juros. No Tesouro Direto, empresta-se para o governo. No CDB, empresta-se para o banco, tá? Aí eu pergunto para os irmãos, qual é mais seguro dos dois? O que os irmãos acham? Não, mas eu estou instigando os irmãos. Hã? Quem falou banco, é? O Ayrton falou banco. Irmãos, considerando um valor mínimo, é muito difícil você ter riscos nesses dois investimentos, tá? Temos o FGC que garante o CDB, tá? Mas tomem cuidado com o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, porque assim, ele cobre, é verdade, é comprovado, inclusive quem paga o FGC são as próprias instituições financeiras, é 0,025% ao mês do lucro, do movimento do mês da empresa. Então se o banco, o que aconteceu? Por que foi criado o FGC? Porque o cidadão brasileiro no passado estava com medo. Épocas de hiperinflação, crise no país, o cidadão, como que eu vou pôr meu dinheiro aqui no banco? Qual é a garantia disso aqui? Então o que os bancos começaram a fazer? Vamos criar um fundo garantidor de crédito. O nome já diz, Fundo Garantidor de Crédito. Hoje são cerca de 231 empresas que pagam esse fundo, tá? É como se fosse um seguro de carro. O banco paga e você que vai usufruir. Nesse caso, o banco vai pagar, tá? Então, até 250 mil o cidadão consegue ali o seu dinheiro de volta, tá? Mas pode levar até 120 dias, tá? Não é pouco, não. Agora, irmãos, detalhe. Se todos quebrarem de uma só vez, não vai ter para todo mundo. Tá? Isso está lá no site do FGC. Eles não conseguem arcar com tudo se tudo quebrar ao mesmo tempo. Então tem que ficar esperto com isso, tá? Por que o Tesouro Direto é mais seguro? Porque é o governo que imprime dinheiro.
tá? O governo que imprime. Aí, claro, imprimir muito dinheiro vai ter problemas, a gente vai falar disso depois. Mas é mais fácil o banco quebrar antes do governo. A remuneração é a mesma? O CDB é 0,1% a menos, tá? Do que o Selic, no caso. A gente vai chegar lá, tá? Mas, enfim, os dois emprestam dinheiro e um você empresta para o governo, o outro você empresta para o banco e eles vão te pagar com juros, tá? Olha só, Tesouro Direto, então, vamos falar aqui do Selic, tá? Da taxa Selic. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A Selic, a taxa Selic, ou o Selic, né? É a taxa básica de juros do país. É aquela que orienta os juros no país, servindo como referência para todos os outros tipos de juros. Ou seja, financiamento, empréstimo, cartão de crédito. Então, tudo que nós temos de empréstimo, financiamento, tudo isso é baseado na Selic do país, que é a taxa de juros que rege o país, tá? Para não ficar uma bagunça no país, tem que ter uma taxa que padroniza os juros do país, tá? Então, a Selic é o que faz isso, tá? Hoje, a Selic atual é de 10,75 ao ano, tá bom? Essa é a taxa Selic. Quem define a Selic é o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do país, tá bom? É uma equipe, não é o Banco Central, eles trabalham no Banco Central, tá? O Banco Central é responsável pela saúde financeira do país, mas o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, é uma equipe que trabalha dentro do Banco Central e a cada 45 dias eles se reúnem, conversam, falam, e aí, sobe a Selic, abaixa a Selic, mantém. Então, a cada 45 dias, inclusive agora dia 5 e 6 de novembro, vai ter a próxima reunião, tá? A projeção aí é que a Selic suba um pouco, tá? Porque a inflação está muito alta. E aí você tem que combater a inflação subindo a Selic, tá? Depois a gente vai explicar um pouquinho isso, tá? Então, o objetivo da Selic é combater a inflação. Que ocorre por quê? Demanda de produto. Inflação, olha, inflação não é tão simples de falar sobre inflação. Muitas coisas ocasionam inflação, tá? Demanda de produtos, custo de produção e impressão monetária, tá? Cerca de uma cidade. Exatamente. Então, olha só, quando o governo imprime muito dinheiro, isso é péssimo, tá? Só que às vezes o governo imprime dinheiro para combater problemas. Às vezes o país está em crise, o governo imprime mais dinheiro. Às vezes, os impostos que deveriam ser suficientes não estão sendo por algum motivo, e nós sabemos que o governo é corrupto. O que eles fazem? Como eles têm o poder, eles imprimem mais dinheiro. Tem mais dinheiro circulando, entendeu? Então, isso aí é um problema, gera inflação. Mas vamos continuar aqui, tá? Bom, nós falamos sobre o Tesouro Selic. Esse é o melhor tesouro para você pôr tua reserva de emergência. Ele é um tesouro pós-fixado, tá? O que é isso? Tesouro pós-fixado é um tesouro que depende da fixação da taxa Selic para você definir a rentabilidade. Então, nesse tesouro, você nunca vai ter menos do que você pôs. Se você aplicou R$1.000 no Tesouro Selic, você nunca vai ter 999. Mesmo se ela baixar? Sim, mesmo se abaixar, porque o rendimento teu vai abaixar, mas você vai continuar rendendo, entendeu? Ele não é um tesouro que depende de oscilações, você sempre vai ter mais do que você colocou. Por isso que é o tesouro mais seguro do país. É indicado para reserva de emergência, tá? Reserva de emergência. Tesouro Selic. Porque esses dias eu ia fazer isso, aí eu fiquei com medo. Não, o Selic você não precisa ter medo. Só que toma cuidado, porque você tem que olhar bem a especificação lá do banco. Porque às vezes ele coloca assim, ó, por prazo mínimo 1 mês. Prazo mínimo 2 anos. Tem que ser liquidez diária que é... O Selic é liquidez diária. Sempre liquidez diária? Sempre liquidez diária, tá? Geralmente, se você resgata antes da 1 da tarde, você cai no mesmo dia o teu dinheiro. Se resgatar depois, vai cair no próximo dia útil. Selic é a taxa, né? Isso. Selic é a taxa. Selic é a taxa, aí você vai ter um CDB só diário, né? Sim. Tesouro, você não tem Sim. diário. Mas, só para dar um exemplo para os irmãos, eu tinha um investimento no Tesouro Selic, eu resgatei esse investimento, no outro dia caiu já estava na minha conta, tá? E por isso que é bom, porque geralmente os irmãos já sabem, você vai no banco fazer alguma coisa, a pessoa quer falar para você lá, quer fazer uma poupança aqui com a gente, não sei o quê, só que não é isso aqui, eles querem que você deixe seu dinheiro preso lá por 10 anos, 5 anos, Sim. tá? Então não caia nisso que os bancários querem que vocês façam, tá? Esse aqui é bom porque você pode resgatar quando você quiser. Então, irmãos, olha só. Nós falamos sobre o tesouro, eu trouxe alguns tipos de tesouro direto, tá? Temos o Selic, IPCA, que eu vou falar agora, pré-fixado. Tá surgindo um monte de tesouro direto aí, Educa Mais, Renda Mais, enfim.
Mas esses são os básicos, tá? Para a gente entender o que é o Tesouro IPCA. Bom, o IPCA significa Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O IPCA, na verdade, ele mede o quanto que o seu dinheiro compra, tá? Quanto que o seu dinheiro compra, tá? É o IPCA, é a igreja. Não é a igreja, tá? Não, ó, IPCA, por isso que eu pus a definição ali, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Ó, entendam, o IPCA não é a mesma coisa que a inflação. Eles andam juntos. O IPCA, ele mede a inflação, o quanto que a inflação está agindo no país, enfim, tá? Então, mede a inflação do país, ou seja, o quanto o dinheiro do trabalhador brasileiro é capaz de comprar, tá? É basicamente assim, ó, você com R$100 há 5 anos você comprava algumas coisas no mercado. Hoje você compra bem menos, tá? Então é isso que o IPCA vai medir, quanto que o teu dinheiro pode comprar, tá? Por isso, o Tesouro IPCA é uma forma de se manter seu dinheiro acima da inflação. Geralmente, uma taxa de 6% acima da inflação é paga nesse tipo de investimento. Então, qual que é o objetivo do Tesouro IPCA? O IPCA, tendo o índice ali da inflação mais ou menos, ele vai te remunerar, tipo assim, se a inflação está 6%, um exemplo, ele vai pagar 6% acima. Tá? Então, é uma forma de você ficar acima da inflação para que ela não corroa, não coma teu dinheiro. Tá? 6% acima da inflação por ano, né? Por ano, isso, é tudo por ano, tá? 6% ao ano acima, então se a inflação fosse 6%, você teria um rendimento de 12%, tá? Essa é a ideia. Ok? Então ali, ó, e depois nós temos o pré-fixado, como o Tomé já adiantou aqui, a taxa é fixada antes do investimento. Então você vai lá um tesouro pré-fixado pagando 13% ao ano, você vai sempre receber 13%, tá? Dividido por 12 vai dar mais de 1% ao mês, isso daí. Então é pré-fixada, a taxa é fixa antes do investimento, entendeu? Esse é um bom, se você tiver uma boa rentabilidade, é uma boa opção essa daí, porque sempre vai receber aquela taxa, é pré-fixado. Antes do vencimento. Então, independente se a inflação está 6, hoje ela fica 10 no mês que vem, ele sempre vai remunerar sempre 6% acima da inflação. Se você contratar esse investimento. Tem IPCA, aí você tem que tomar cuidado, tem IPCA que vai prometer 9% acima da inflação. Lembre-se, tem um triângulo que a gente precisa lembrar aqui. Rentabilidade, liquidez e risco. Sempre que você aumentar a tua rentabilidade, você aumenta o risco, tá? Não tem como aumentar a rentabilidade e baixo risco. Eles são inversamente proporcionais. Aumentou a rentabilidade, teu risco aumenta também. Vamos lá, meus irmãos. Então tá, ó, Tesouro Selic, tá? Tesouro IPCA, Tesouro pré-fixado, tá? O governo, você empresta pro governo, ele vai te pagar, tá? Risco disso aqui dar errado é muito pequeno, só se o governo quebrar. Beleza aí, ó, Selic, tá? Taxa Selic, a taxa que rege os juros no país, tá? Você tem o Tesouro IPCA e o pré-fixado. Para reserva de emergência, qual que é o mais ideal? Selic. Por quê? Tesouro IPCA e pré-fixado vai ter prazo de resgate. Você vai ter que, geralmente, 3 anos para você resgatar. Reserva de emergência, o nome já diz, você precisa do dinheiro urgente, tá? Na Selic, se você pedir hoje, amanhã cai, dia útil, na tua conta, tá? Beleza? Isso aí eu posso fazer direto no Smart, isso aí, ou tem que ir na agência? Não, tudo aplicativo. Eu vou mostrar depois algumas corretoras boas aí, tá? Que nem o Douglas falou lá, banco físico, cara, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, dificilmente você vai achar investimentos legais lá. Vai ter um tesouro no máximo, um CDB meia boca lá, mas esses bancos digitais hoje, essas corretoras são o ideal para você investir, tá? Essas coisas, mas nós vamos chegar lá, tá? Bom, beleza? Ó, só um cálculo para os irmãos entenderem. Então, se a Selic é 10,75 ao ano, tá? Imagina que você aplicou R$1.000 na Selic, você vai ter um rendimento mensal de 8,96, tá bom? Só uma observação aqui, talvez esteja confuso para você, termo, não sei o quê, porque a primeira vez que eu vi uma palestra dessa no seminário, eu fiquei bugado que eu não entendi nada. Foca agora no que ele vai explicar aqui com relação ao dinheiro na prática. Não fica tentando assim, que eu tenho que decorar o que é Selic. Isso aí, irmão. Isso aí vai vir com o tempo, tá? Quanto mais for mexendo, quanto mais vídeo você ver sobre Quer isso, confirmar aí? vai se encaixando, Eu fiz as tá? contas. Hã? E, mas eu vou comentar. e aí sempre o pense imposto. assim, ó, ele vai colocar o valor aqui, sempre pense, às vezes a pessoa vai fazer um fundo de emergência, ela coloca na poupança, aí ele vai explicar ali, por que não, né, poupança. Ele vai... Irmão, só um detalhe, o Tomé lembrou bem aqui, esse ali é um rendimento líquido, tá? Ou seja, líquido não,
É o bruto. Não é o bruto? Porque eu não tirei o imposto, hein? Tá o bruto. Bruto, ó. Eu não tirei o imposto, tá? Tá o bruto. O que acontece? Só para vocês terem assim, ó, puxa, mas vai descontar 22% do meu dinheiro. Não, do teu rendimento. Se você aplicou 1.000, o que render, aí é descontado esse imposto, tá? Por isso que o ideal é reserva de emergência, é difícil você prever quando você vai precisar. Mas se passar de 2 anos com o teu dinheiro aplicado lá sem você usar, você vai abaixar de 22% para 15%, tá? Sobre o rendimento, então isso é bom. Infelizmente, só LCI, LCA e debênture não pagam imposto, tá? E mesmo assim vai render mais que a poupança. Com certeza, uma taxa Selic de 10,75 ao ano, a poupança vai ter no máximo 6% ao ano, tá? É como eu falei, se a inflação é 6%, nem bate a inflação, você só está perdendo dinheiro na poupança. Beleza, só para os irmãos entenderem um rendimento bruto ali, tá? Esse é isso que vai pingar na tua conta todo mês, 8,96, com uma taxa Selic assim, com R$1.000. Eu fiz valores fixos para ficar mais fácil, tipo 100, 1.000, sabe? Não valor quebrado, tá? Beleza, Tesouro Direto? Beleza. Tranquilo? Vamos passar para o CDB, tá? O que é CDB? É o Certificado de Depósito Bancário. Para a gente entender CDB, nós precisamos entender CDI primeiro, tá? Irmãos, eu sei que tem muitos termos, muitas siglas, mas não tem como falar disso sem os termos, tá? Mas como o Leandro falou, qualquer dúvida, agora foque na prática, na aplicação, Dinheiro, tá? No dinheiro. Quanto que o dinheiro rende. Tá? Então, o que é o CDI? Certificado de Depósito Interbancário. O que acontece? Os bancos emprestam dinheiro entre eles, tá? Isso é comum entre os bancos, eles emprestam. E aí, o que aconteceu? Alguns bancos maiores estavam oprimindo bancos menores. Tipo assim, você quer emprestar de mim, mas eu vou cobrar tanto para você emprestar de mim. E era um valor absurdo. O que você fez? Fixou-se uma taxa interbancária, tá? E para a saúde do país, o que foi definido? A taxa interbancária é 0,1% a menos que a taxa Selic. Então é sempre assim, se a Selic está em 10,75, a taxa, o CDI vai estar em 10,65. É 0,1% a menos, tá? Não se pode investir em CDI, porque só bancos investem em CDI, é algo interbancário, você pode investir em CDB. E aí o que o CDB faz? Imagine que os bancos, eles emprestam dinheiro entre si, que isso é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário. O CDB é o quê? É como se o banco falasse assim, não, eu vou fazer com a pessoa física também. Ao invés de emprestar, né, entre bancos, vamos fazer assim, você me empresta teu dinheiro, tá? E eu vou te pagar ou igual à taxa do CDI ou mais, tá? É isso que o CDB é. Então, ao invés de você emprestar para o governo aqui no CDB, o cidadão vai emprestar para o banco, que pagará a mesma taxa interbancária ou mais, tá? Por isso que quando você for investir em CDB, você vai ter essas siglas aí, 100% do CDI, 105%, 110%, 117%. A referência aí é o CDI. Isso, essa é a referência de taxa, tá? Tá? E aí, por que o CDI é um 0,1% abaixo da Selic? Porque lembra que eu falei, a Selic é a taxa padrão de juros do país. Então, tudo que envolve empréstimo, juro, cartão de crédito, tudo vai se basear nessa taxa. Então, saudável, 0,1% a menos que a taxa Selic, e essa é a taxa do CDI, tá? Legal? Agora só para os irmãos entenderem essas siglas aqui de 100% CDI e tal, eu fiz um cálculo básico aqui, também rendimento bruto, tá? Não tirei o imposto aqui, só para a gente ter uma noção. Se você aplica R$1.000 em 100% do CDI, o que é 100% do CDI? É a taxa do CDI, 10,65. Se aplicou R$1.000 vezes 10,65% ao ano, você vai ter todo mês pingando lá 8,87 na tua conta, tá? Agora, o que é 110% do CDI? Bom, é 10% a mais. Então, você vai pegar o CDI, que é 10,65, e multiplicar por 110%, ou 1,10, né? Dividindo 110 por 100 dá 1,10. Aí você multiplica, você vai ter uma taxa de 11,71%, tá? E 9,76% ao mês. Veja, o rendimento aumentou porque a taxa aumentou. Mesma coisa, 117% ali, tá? Você vai ter um rendimento de 12,46% ao ano ou 10,38 centavos ao mês bruto, tá? Lembra disso, bruto.
Depois tem que descontar o imposto do rendimento, ok? Deu para entender, irmão? CDB e Tesouro Direto, tudo bem? São investimentos de renda fixa e, por incrível que pareça, parece simples, mas não é tão simples, porque tem muita... Ô Vini, Pode aí falar. aqui é o que é o renda fixa que ela pode variar. Aqui a gente Isso. está falando que a taxa está travada em 10,75, que é a referência. Só que se o governo começa a ir bem, a nossa aplicação em CDB, que é atrelado ao CTI, que ele está atrelado à Selic, ele vai diminuir também. Isso, exatamente. Então, por isso que é o 110 O rendimento. o 110, 117, ele é melhor, que ele protege essa oscilação aí da Selic. Isso. Só uma Tá. questãozinha. Você falou que quanto maior o rendimento, também é Maior o o risco. né? Aí nesse caso, normalmente o banco menor, ele remunera mais ou não? Estou viajando. Não necessariamente. É que assim, ó, por que o banco ele oferece um CDB de 117%, um CDI de 117%, um investimento de 117% do CDI? Porque ele sabe que o risco dele é maior. Então o que ele vai fazer? Se o cliente está aplicando no que tem risco maior, o que eu tenho que fazer? Tem que oferecer para o cliente um rendimento maior. Então, mas isso aí é questão da empresa, do tamanho do banco. Tá ligado a isso. Ô, Vini, Isso, né? também está ligado ao tempo. Ao Isso, tempo também boa. é uma variável fundamental no Fundamental. 110, no 117. Você vai ter aplicações em CDB de 120, nessa casa aí, Até mais. 115, quando você deixar seu dinheiro travado por mais de pelo menos 2 anos. Isso. Então, assim, aí o banco vai falar, te remunero. Por quê? O banco projeta que a economia está indo bem, então ele libera ali um CDB 120, você vai lá, vai deixar seu dinheiro travado e conforme a taxa de juros, digamos que ela aumente, o banco ele pode ter um lucro em cima daquilo. Isso. O risco para ele é maior, mas ele te remunera também pensando que o governo pode não estar num momento fiscal muito bom. Então, Certo. são essas balanças. Sim. Mas o tempo aqui sempre vai ser fundamental. Você falou que é importante, gente. Os investimentos, quanto maior o tempo de investimento, mais rentável é. Sim. Para todos, tá? Sem exceção. Sim, lembrando que o Douglas falou é o seguinte, por exemplo, você tem R$1.000, tá? Imagina que eu quero aplicar R$1.000. Primeira coisa que você tem que pensar, para que é esse dinheiro? Não vai aplicar R$1.000 da tua reserva num CDI de 117% que você vai deixar 2 anos lá. Você não vai poder tirar aquele dinheiro de lá. Então, pergunte-se sempre, em frente ao dinheiro, para que é esse dinheiro? Eu vou usar esse dinheiro? É minha reserva? Se não é, aplica lá no CDI que deixa lá 3 anos. Isso que eu estava perguntando, se você ia fazer isso. Então, é a reserva. Você tem que pensar para que você vai usar esse dinheiro. Por exemplo, a gente falou isso no estudo passado, né? O ideal é que seja de 6 a 12 vezes o custo de vida teu, tá? Então, por exemplo, você tem lá 15 mil, vamos supor, de reserva. Ponha numa liquidez diária, né? Você falou que o nosso banco não faz isso, os bancos que tem casa, ou seja, os bancos fixos. Eles fazem. Não, espere, não é tão rentável e às vezes a taxa é bem maior, tá? Qual a taxa maior? A taxa administrativa, exatamente. Nos bancos físicos, você vai encontrar no máximo um tesouro... O Bradesco, entendeu? Mas Itaú, Sim, não, você vai encontrar um tesouro direto, um CDB, porém com taxas menores de rentabilidade para você e maiores para eles. Acho que eu posso dar um exemplo. Dá um exemplo aí. Por que surgiu um banco virtual? Justamente para isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho Caixa Econômica. Esses dias eu fui fazer um teste. Eu abri a Caixa Econômica, fui ver a aba investimentos. Pouquíssima coisa. Porque não é o foco da Caixa. Eles têm lá uma previdência privada ou outra. E tome cuidado com previdência, viu? Privada. Que tem previdência privada que a taxa dela é tão grande e você não vê, eles falam assim, não, tudo bem, uma taxinha. Quando você vai ver, depois a gente pode até fazer de novo aquela calculadora de juros compostos que a gente fez no último estudo. Você vai comparar a rentabilidade de uma previdência com às vezes um CDB ou um tesouro direto, você vai ver a diferença gritante. Então tem que saber, tem previdência boa, mas tem que saber usar, tem que saber fazer. Só um exemplo, esses bancos aí, Bradesco e Itaú, se você for ver, o custo dele é maior também.
Ele tem toda uma estrutura. Sim, com certeza, com certeza. Por isso, qual que é o objetivo, o fim do banco? Custear aqui. Por isso que ele vai oferecer rendimentos menores. Aí vamos para a polêmica. Ó, eu uso Itaú. Peraí. Eu Ó, uso o Tomé vai Itaú. Então falar. assim, ó, eu uso Itaú. Então eu tenho lá algumas coisas que estão no Itaú. Tenho também no Nubank, tenho também no Inter, mas eu uso prioritariamente o Itaú. É assim, é a questão de fazer a conta. Então isso que a gente está falando, quanto tem de investimento. Tem também a questão de confiabilidade do banco. Os bancos de varejo, que são esses bancos físicos, eles são bancos muito grandes. Dificilmente um governo vai deixar um Itaú, um Bradesco quebrarem, porque quebraria a economia brasileira. Então assim, ó, eu por segurança e por pagar uma taxinha lá, 1%, meio, 0,7 a mais, eu prefiro investir ali, porque o objetivo do investimento prioritariamente na nossa vida não é fazer fortuna. Ele é uma segurança e ele é para que a gente tenha também no futuro bons rendimentos. Então o tempo, ele é uma variável muito importante. A gente não está falando isso aqui que a gente quer ficar milionário com investimento. Não, é que a gente tenha uma boa reserva, faça um bom planejamento para que a gente também tenha uma boa aposentadoria no futuro. O governo tem ação sobre tudo. Então, esse banco, eu não confio nesse Nubank aí. Então, Não, ele é confiável. tudo bem, não, calma, veja, ó, saiu uma notícia, o que o Tomé falou é muito verdade, o banco físico é muito mais seguro, não tenha dúvida. Por exemplo, o Banco do Brasil, é o Banco do Brasil, já está Se falando. quebrar o Banco do Brasil, quebra o O Brasil. Banco do Brasil não vai quebrar, dificilmente. É que nem se o governo quebrar. Também não é a mesma coisa? Também, banco seguro. Entendo, o que eu estava falando é, nesses bancos, lembra que eu falei do triângulo? Você quer uma rentabilidade maior? Você pode ter, mas o risco vai ser maior, tá? Agora, esses bancos físicos, eles vão oferecer uma proteção da inflação. Como o Tomé falou, a longo prazo o objetivo é que você faça um pé de meia e proteja o teu dinheiro contra a inflação. Você perguntou do Nubank, né? Olha, embora o Nubank seja uma agência bancária, não é necessariamente um banco. Ele é um lugar onde você pode receber o teu salário. É um banco prático para o dia a dia. Você vai pegar um banco desse, é muito menos burocrático do que um banco físico. Até o sistema trava bem menos, tá? Agora o Nubank, ele vem crescendo muito, tá? Ele teve um resultado, inclusive, saiu uma notícia aí. Pois eu mostro para os irmãos. O resultado do último trimestre do Nubank superou o resultado do Itaú. Então, assim, pode quebrar? Pode. É mais fácil quebrar do que um Itaú? É, mas não é assim tão simples também. Tem muitos clientes. Vamos lá, Eu segura não aí, ó. sei. Não, calma aí, ó. Vamos lá. Beleza, Tesouro Direto CDB? Tranquilo, irmãos? Renda fixa, tá? Tudo bem? Proteção contra a inflação. Aqui eu trouxe só um exemplo tem um banco chamado Banco Sofisa, tá? É um banco seguro, foi eleito por 2 anos consecutivos o melhor banco do Brasil, tá? Banco Sofisa, tá? Olha só, o Sofisa oferece um CDB de 110% do CDI liquidez diária. Isso é muito bom, tá? E aí ele tem outros investimentos lá, ó, CDB pré-fixado, ó, tá vendo? Ficou um pouco pequeno lá, mas tá vendo o prazo lá, ó? Se você deixar 2 anos, vai render 13% ao ano, só que é pré-fixado, 2 anos você não pode mexer, tá? Olha o outro lá, afinal, 5 anos, 13,80% ao ano, um baita rendimento. Você tem um comprometimento De 5 anos, por isso que você não pode ser uma reserva de emergência, vai deixar lá, ok? Irmãos, aqui ó, trago algumas corretoras, ó, tem várias, tá? Eu só trouxe algumas para os irmãos entenderem. Olha, XP e Rico são do mesmo grupo XP, tá? São boas corretoras, já usei, acho bom. Tem o Itaú por trás. Tem o Itaú. Saiu agora. Olha só, Nubank também, tá? Nubank você pode fazer investimentos lá, de renda fixa, renda variável. O que eu estou mostrando aqui, você pode investir em renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, ação, tá? Então, olha só, Rico, XP, Nubank, Banco Inter, muito bom também. A Clear, também é uma corretora consolidada. Banco Sofisa. Então, você vai me perguntar assim, olha aqui. Qual que é a chance desses bancos, desses aí quebrarem? Irmãos, é difícil responder essa pergunta. Por quê?
Eu vou falar para vocês, são todos lugares consolidados, tem muitos clientes, é difícil quebrar. Agora entenda uma coisa, os investimentos que você faz não estão nesses lugares. O investimento que você faz está no teu CPF. Por exemplo, se eu tenho investimento na Rico e ela vai quebrar, eu não vou perder meu investimento. Eu faço transferência de custódia para outra corretora. Então, a corretora é só uma intermediação, é uma ponte para você investir. Teu dinheiro não está necessariamente nela. Tá porque você usa ela, mas ele está no teu CPF. Você falou da corretagem, a única aqui que cobra corretagem para ações é a XP. Rico não tem corretagem, corretagem zero, taxa zero, Clear taxa zero, Nubank taxa zero, Inter taxa zero, Sofisa taxa zero. Só a XP, tá? O que a XP não cobra taxa é fundo imobiliário. Taxa zero, fundo imobiliário também, tá? Mas, irmãos, tudo bem, renda fixa? Deu para dar um panorama aí? Legal? Você pode investir em qualquer lugar. Pode falar. Eu queria saber sobre o LCI. Vocês falaram ou não falaram? É a letra de crédito do setor imobiliário. Vai entrar nisso agora, né? Não, O meu irmão ali disse que tem 4 mil na caixa que não rendeu nada. LCI rende um dinheiro na caixa. sim, não. Tem mais um detalhe, eu vi dizendo, não sei se você ouviu dizer, que o Lula vai pegar o dinheiro que está lá sendo parado. Eu já estou... Então investe, cara. Ó, quer deixar dinheiro parado, vai perder, não tem jeito. Investe o dinheiro, cara. Ó, pera aí. Ó, irmãos, ó, só falar, irmãos. Como nós temos muito conteúdo, eu opcionalmente, foi a minha opção não falar sobre LCI e LCA. A única coisa que eu posso falar sobre isso é que eles são investimentos isentos de imposto, tá? LCI e LCA, você não vai ter tipo assim, ó, o CDB vai render 110%. O LCI, um bom LCI, você vai achar por 99% do CDI, mas é isento de imposto. Só que você tem que fazer a conta, às vezes no longo prazo o CDB vai superar mesmo tendo imposto. Depende do quanto se aplica, do qual é a rentabilidade. Mas LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito do setor imobiliário, tá? Os irmãos querem, vamos falar de fundo imobiliário ou ações? Fundo imobiliário? Vamos falar de fundo imobiliário então. Eu vou tentar correr, vamos ver se vai dar para fazer os Então, dois. segura as perguntas. Agora não vamos abrir para perguntas, tá? No Só final pra a gente poder matar aqui. Irmãos, esse é um material que eu peguei da Suno. A Suno é uma empresa que visa auxiliar pessoas nos investimentos, tá? Empresa legal, bacana, tem muitos consultores lá. E é um material deles, tá? Que eu vou usar aqui, que é muito bacana. Parte do material é deles, depois eu pus mais algumas coisas, tá? Então, olha só, fundos imobiliários são uma forma eficiente e flexível de se investir em imóveis. Alguém aqui tem, vamos supor, todos sabemos, né? Para você comprar um imóvel é caro. Se você compra um fundo imobiliário, você compra uma fração e você se expõe a vários prédios, tá? Então é uma forma eficiente aí de se investir, tá? Olha só, investimento em fundos imobiliários, de certa forma, equivale ao investimento em imóveis físicos, porém, através do mercado financeiro, tá? Assim como os imóveis, os fundos imobiliários buscam pagar aluguéis todos os meses, dividendo todo mês. Isso é muito bom e muito importante, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Equivalente a bons imóveis, é possível que bons fundos imobiliários, quando bem geridos, se valorizem ao longo do tempo. Então você tem fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de híbrido, fundo de laje. Um fundo de tijolo pode se valorizar, assim como um imóvel físico se valoriza, o fundo imobiliário de tijolo também tende a valorizar a sua cota, tá? Quais são as vantagens dos fundos imobiliários? Renda passiva mensal isenta de imposto de renda. Tá? Todo mês você vai receber dividendo. Quando que você tem que pagar luz, água, gás? Não é mensal? O boleto não chega mensalmente? Fundo imobiliário você recebe dividendo todo mês. Isso é uma vantagem do fundo e não é isento de imposto. Isento de imposto. Depois eu vou mostrar um exemplo para os irmãos. Ó, diversificação, você vai lá e fala assim, eu vou comprar um imóvel. Você comprou um imóvel. Quando você compra um fundo imobiliário, por exemplo, eu vou mostrar o GARI 11 aqui, que é um fundo imobiliário. Ele tem 24 imóveis, bem geridos, com vacância baixa. Todos os inquilinos estão pagando. É um fundo bem seguro, tá? Então você se diversifica, lembre-se, não vai dar tempo de falar aqui, mas eu ia falar de ETFs. O que são ETFs? São fundo de investimentos, fundo de índice, por exemplo.
que é você pegar várias ações de uma cesta. Você pega uma cesta e enche de ovos, você diversificou o teu patrimônio. É mais seguro do que você pôr em uma ação só, tá? Às vezes você não tem muito tempo para investir em ações, compra um ETF. Ele vai replicar o índice o desempenho das ações do mercado brasileiro, ou um ETF em dólar, por exemplo, tá? Mas, ó, fundo imobiliário, diversificação, liquidez maior que imóveis. Se você tiver um imóvel de R$500 mil, você consegue vender amanhã? Pode levar até anos para você vender esse imóvel. Fundo imobiliário, a liquidez é altíssima. O que é liquidez? Ele entra e sai dinheiro muito rápido. Tem muita demanda. Se você quiser vender teu fundo imobiliário, você consegue vender no dia. Entendeu? Liquidez. Acessibilidade de valor de entrada, qualidade de imóveis e inquilinos. Tem bons imóveis. Tem um fundo aí que é o HGLG11. Ele aluga em galpões para o Mercado Livre. O Mercado Livre é uma empresa gigantesca. Paga certinho, vacância. Queria falar? Não? Tá. Não dá brecha não. Deixa Ó, gestão profissional do portfólio, tá? Tem pessoas capacitadas, tem uma gestão ali administrando o fundo. Menor burocracia. Você tem imóvel, você vai ter que pagar IPTU, condomínio. Não paga, tá? Se você tem um imóvel para alugar, por exemplo, se o inquilino, toda a primeira parcela é para imobiliário, tá? Se o inquilino saiu, quem que vai pagar o condomínio? Você. IPTU, tem tudo isso, tá? Então ele é menos burocrático. Investir em imóveis físicos é algo muito bom e é algo que a nossa cultura vem fazendo desde antigamente. Só que os fundos imobiliários são algo mais novo na nossa geração. Eles têm aí, acho que uns 15 anos que ele deu uma explodida, tá? É a mesma forma, só que porque você compra um ativo, você fica achando assim, não, é mais arriscado. Só que não, esse ativo está investindo em vários imóveis, é mais diversificado, tá? Proteção contra a inflação, tá? Você tem imóveis aí que pagam 11% ao ano, isento de imposto. Isento, tá? Ó, acelerador de juros compostos, você vai reinvestir os dividendos, consequentemente vai gerar uma perpetuidade dos investimentos. É menos volátil que ações, embora seja renda variável, ele varia menos. Agora eles estão despencando, os fundos imobiliários. Quem acompanha sabe. Por quê? Nosso país está passando por crise, a Selic está aumentando, eles tendem a cair. Agora é oportunidade para comprar, porque eles vão subir de novo. Então você tem que comprar na baixa para ter valorização dos imóveis, tá? Das cotas. Ele é simples de entender, ele é mais fácil, se você for investir em ações são complexas, você vai ter que estudar, é bem mais complexo do que parece. Fundo imobiliário, embora tenha suas complexidades, é mais simples de entender, tá? Você pega um relatório gerencial de um fundo e vai ler, você vai conseguir entender. Então, como, né, o slide deles está lá, como você pode ganhar dinheiro, ou como o teu patrimônio aumenta. Você compra a cota, eu vou mostrar aqui um exemplo. Depois você vai, né, esse fundo, com o dinheiro que você deu para ele vai investir em imóveis e ele vai pagar dividendo para você. Com esse dividendo você recompra, ele vai investir, ele vai pagar, você recompra e assim você vai ganhar, o teu dividendo vai aumentando, tá? Por que é legal o fundo imobiliário? Porque diferentemente das ações, eles são obrigados por lei a distribuir no mínimo 95% do lucro caixa no semestre com rendimentos. 95% do lucro do fundo é distribuído em dividendos para o acionista, tá? Costumeiramente dividendos mensais, tá? Então essa lei os torna um investimento com alto potencial de geração de renda, tá? Principais segmentos dos fundos imobiliários, nós temos aí fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundos, fundo de desenvolvimento e fundo híbrido, tá? De tijolo investe em imóveis físicos, fundo de papel são dívidas do setor imobiliário, tá? Então eles emprestam dinheiro e vão receber os juros desse empréstimo, são dívidas do setor imobiliário. Fundos que investem em cotas de outros fundos, você tem fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, mas todos vão pagar dividendo, tá? Estou correndo um pouco aqui, ó, exemplo de imóveis, isso aí é fundo imobiliário, ó. São fundos que compram esses imóveis e que vão alugar para inquilinos com grandes empresas aí que vão pagar os seus rendimentos, tá? Só uma perguntinha rápida. Hotéis entram nisso aí também? Entra também, tem hotéis também. Olha só o histórico, tem gente que vai falar assim, não, fundo imobiliário é palhaçada, não rende. Olha o histórico de desempenho do fundo imobiliário. Desde 2010 até 2023, quando foi feito esse estudo, o IFIX, que é aquela linha vermelha, é o índice dos fundos imobiliários. Olha quanto ele performou
Porque no nosso país, investimento em imóveis é muito alto. As pessoas investem. Então os fundos valorizam. Olha só, ele performou até mesmo melhor do que o Ibovespa, que é o índice das ações, tá? Então assim, por isso que é legal você ter os dois na carteira. Porque você vai ter rendimentos ali, eles vão... quando você perde com ações, você vai ganhar com os fundos. Quando você perde com os fundos, você ganha com as ações, tá? Ficou acima do IPCA, ó. A inflação é o verdinho ali, ó, quanto que valorizou. Teu dinheiro está acima da inflação, tá? O que você tem que analisar para investir num fundo? Vacância e inadimplência, o que é isso? Os inquilinos estão pagando? Tem a vacância física e a vacância financeira. Vacância física é o que? Se o imóvel tem 24, se o fundo tem 24 imóveis, galpões, mas desses 24 só 4 estão com inquilino, você vai investir nesse fundo? Não, tem 20 imóveis desalugados. É risco demais. Ou às vezes está tudo alugado, mas os inquilinos não pagam. Vacância financeira, você tem que analisar tudo isso você lê num relatório, tá? O rendimento por cota, você tem que analisar o dividend yield dele, quanto que ele vai pagar por ano, tá? Veja um bom dividendo aí. Preço sobre valor patrimonial, o que é isso? Às vezes a cota, ela está mais cara do que de fato vale. Se ela estiver acima de 1, eu estou correndo aqui porque nós não temos tempo, mas nós podemos, né, mais para frente até fazer uma prática juntos aí. A cota, se ela está maior que 1, está caro. Se ela está 1, preço justo. Se está abaixo de 1, está barato. Então, invista em cotas baratas. Portfólio dos ativos. Veja para quais empresas esse fundo disponibiliza seus galpões. Né? Puxa, empresas aí consolidadas, Mercado Livre, sabe? Empresas legais, Amazon. Se são esses os inquilinos, legal, empresas que vão pagar. Tá? Shopping é muito bom, tem fundo de shopping que está subindo muito. Veja a gestão, né, desse fundo, como que é a gestão. Sabe qual que é o indicador de que a gestão é boa? É se todo mês ela disponibiliza o relatório. Você pode ler o relatório do fundo e lá você vai saber, ó, a gestão vai falar assim, nosso fundo está com o objetivo de comprar mais galpões, de aumentar o dividendo para o acionista, para o cotista, perdão. Então, você tem que ler isso, tá? O histórico do fundo, olha o histórico, veja se ele vem pagando dividendos de forma consistente. Ou se oscila muito. Às vezes tem fundo que é muito bagunçado. Você fala, não vou investir nisso aqui porque não é seguro. Veja se ele paga dividendos. Nível de alavancagem, quanto que ele deve? Se o fundo deve mais do que tem, já era, cai fora. Não vai investir nisso. A alavancagem é a dívida dele, né? Veja qual setor ele está e a liquidez, tá? Tem fundo que se abre lá, eu vou mostrar um site, deixar a dica de um site para vocês pesquisarem, lá vocês vão encontrar vários desses indicadores. Tem fundo que a liquidez dele é 100 mil por dia, é muito baixo. Um bom fundo é mais de 5 milhões aí por dia. Quer dizer, tem muita negociação, muita gente procura, então é um bom fundo, tá? Então esses são alguns dos principais setores. Ó, aqui eu trago o exemplo do GARI 11, que é o Guardian Real Estate, tá? Ele é um fundo de tijolo lá, do segmento híbrido. Ele possui atualmente um total de 125.866.045 cotistas que estão divididos entre... cotas que estão divididas em 260 mil cotistas. Olha lá, daí ele fala, os imóveis do GARI 11 estão localizados em Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, tá? Aí ele vai continuar, eu vou correr um pouquinho. Mas olha aqui, ó, esses são os imóveis, os estados onde estão os imóveis desse fundo. Então ele tem 24, aí me ajudem aí com a conta, é isso, né? 8 com 4, 12, 14, 16, 18, 20, 24. 24 imóveis, sendo que 8 estão em São Paulo, 4 na Bahia, então é um fundo muito diversificado, fundo bom. Você vai ver a vacância desse fundo, é praticamente zero. Você pode aceitar uma vacância até 3%, 4%, que tá ok. Mas é um fundo bom, com baixa vacância, então é um fundo que vai pagar rendimento. Olha só o dividend yield dele, é 11,50% ao ano, sem imposto. Isso aqui é muito bom. Às vezes o cara fala assim, mas o CDB não sei o que, tem CDB com 12% e tal, mas você vai ter que tirar imposto. Aqui não, o dividendo é isento de imposto, tá? Olha só a constância do GARI 11 pagando dividendos. Veja, desde 2020 até 2024,
Tá vendo ali que tá 0,8 e lá 0,9 em cima? Ó, de 2020 até 2023 ele pagou 0,08 por cota, ou seja, ele manteve essa constância ao longo de 4 anos. Aí subiu agora. Você vê que é um fundo estável? Ele paga estavelmente. Se essas velhinhas estivessem todas bagunçadas assim, significa que o fundo não é bem organizado, não paga bem, tá? Aí só para caminhar para o fim aqui é um cálculo básico que eu fiz. Uma cota desse fundo, por isso que é legal. Quando que com R$9 você consegue participar de um imóvel? Ser um pequeno sócio, pequeno dono de um imóvel? Nunca. Imóvel e uma kitnet é 250 mil hoje. Com R$9 você compra uma cota desse fundo e vai receber por mês 0,9 centavos. E é aqui que as pessoas desistem. É aqui que elas falam, eu não quero receber 0,09 por mês, você não dá dinheiro. Não, mas você vê R$1 só, ela reclama ainda? Não, reclama, porque a pessoa fala assim, poxa, mas eu vou receber R$1 por mês, não, isso aí não... Irmãos, é constância. Já quer receber 15? Exatamente. Ó, isso aqui é constância, disciplina, isso aqui é coisa real, não é jogo de tigrinho, não é casa bet. Isso aqui funciona, a longo prazo funciona. Se você vai lá, compra 22 cotas, com R$200 você vai receber R$2 por mês, todo mês vai cair R$2. É mensal o dividendo. Se você vai lá, 55 cotas, 5 por mês, se você tem R$1.000 investidos, todo mês você ganha R$10, tá? Aí você pensa assim, mas eu não tenho R$1.000. Irmãos, comece com R$8,99. Isso aí a gente encontra nos bancos também? Nessas corretoras aí que eu mostrei tem, tá? Então, irmãos, não subestime o mercado financeiro. Tem muita gente, a gente está falando aqui sobre planejamento, sobre ter disciplina, tem muita gente que perde isso porque acha, porque é ganancioso e fala assim, eu vou pagar R$9 e receber 0,09. Não subestime, irmão. Se você fizer o teu arroz com feijão daqui 20 anos, você vai estar recebendo um salário mínimo de um fundo imobiliário, tá? E aí em um momento de crise da tua vida, que você é mandado embora do emprego, ou que você passa por uma crise, isso aí vai te ajudar. E com isso aí, a longo prazo, você vai poder ajudar teus irmãos, tá? Imagina um irmão teu que, por algum motivo, não consegue comprar comida algum mês. Você fala, meu irmão, eu tenho um salário mínimo aqui para te doar. Vem do teu fundo imobiliário. Você pode abençoar a vida do teu irmão. Então, essa ideia de que investir é errado, não é? Isso aí é furada. O errado é o que você vai... Errado ou certo é o que você vai fazer com o teu dinheiro. Imagina que benção, irmão, você poder, cuidar da tua família, ter uma estabilidade, abençoar teu irmão, uma segurança. Nós vivemos em um país instável. Hoje você está no emprego, amanhã você vai embora. Se você tem isso aqui, se você fez o teu dever de casa... Isso, só para fechar aqui, o Collor confiscou mesmo o CDB, CDI lá. A única coisa que não confiscou foi ações. Olha lá, viu? Renda variável. Ações ele não confiscou. Tá. Então é algo interessante. Aí, irmão, só, vamos dizer, se você tivesse ali, eu não coloquei mais, mas 5 mil, você ia receber mais, entendeu? Até que você vai chegando, e o que você faz? Eu estou considerando valores aqui que saem só do teu bolso. Se você pegar esses dividendos e reinvestir, por exemplo, se você tem R$1.000, você ganha 10 por mês, certo? Com R$10 você compra uma cota nova, sem precisar pôr nada. Então isso aqui vai virando uma bola de neve, tá? Onde investir de novo aí, todas essas corretoras. Tá, vai lá. Desculpa o tempo aí. A única que... Não, todas elas são corretagem zero para fundo imobiliário, tá? Todas elas, legal? Foi um pouco rápido aí, por causa do nosso tempo, não vai dar para falar de ações, tá? Hoje, por causa da demanda aí, mas espero que, se o Tomé quiser concluir aí com alguma coisa, algumas dicas para os irmãos. Então, isso. Aposentadoria. Então Resumindo, como é que fala? Mas é melhor isso do que as outras que você do que a poupança. Não, o que é melhor é ter um pouco de tudo. Um pouquinho, uma Isso é carteira melhor. diversificada. Tem uma carteira diversificada. Uma carteira. Pensa assim, quanto mais o teu dinheiro tiver diversificado, menos risco você corre. Nunca invista, ponha tudo em uma cesta só. Diversifique. Peraí, não, vamos só encerrar aqui, depois a gente bate um papo, tá? Então, fechando, irmãos, é isso. Quem sabe uma próxima oportunidade a gente traz sobre ações. Está pronto o estudo aí, ó. Se quiser, a gente vai tocando figurinha. Se você falar, nossa, interessante, quero saber mais, o Vini
tem estudado sobre isso, eu também. Procure a gente. Não pode dar um direcionamento, Tomé também. Vai ser um prazer poder ajudá-los, tá? E lembrando, irmãos, nosso coração não deve estar nisso, tá? Nosso coração tem que estar na segurança do Senhor, mas Ele nos deu bens, então vamos administrar para a honra e glória do nome dEle. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Aí eu passo a palavra para o Ira. Bondoso Deus, graças te damos por esse dia, por esse estudo e pelas bênçãos, Senhor, das finanças que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Ó Deus, rogamos que nos dê muita sabedoria para administrarmos nossos bens, vivamos moderadamente neste mundo, certos, ó Pai, que quem cuida de nós é o Senhor, que nosso coração esteja em Ti. Abençoa-nos, ó Deus, e seremos abençoados. É o que te pedimos, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Ira? Bom, primeiro agradecer aqui, né? Pode sentar aí, pessoal. Agradecer. Vou falar uma coisa para vocês. Isso que os irmãos fizeram aí fora não é barato, não. Vou falar para vocês.